Pessoal, aqui vão algumas dicas boas para o governo, para o atual governo, para ver se ele consegue deslanchar, sair desse marasmo que ele está, desse buraco sem fundo, né? Que estão algumas dicas aqui, né? Ele precisa de algumas pessoas que ajudem a levantar esse governo. E aqui vão algumas dicas aí que precisam. Será que o presidente Lula tem um problema grave de popularidade, já que caiu 5 pontos percentuais esse mês? A maior queda, provavelmente, que já viu na história. Ele saiu tentando encontrar quais são as desculpas. Segundo o marqueteiro de plantão lá, o problema é a comunicação. O que eu concordo em parte. Toda vez que o governo comunicar o que ele quer fazer, anotem, é problema, porque tudo é ruim. Impressionante. Eu vou ajudar o PT. Sabe o que está faltando, presidente? Um amigo que deu o chamado feedback negativo. Feedback negativo é aquela verdade que tu diz na cara do cara para ver se ele acorda para a vida e muda o rumo, que o presidente Lula precisa fazer. Vocês não vão fazer? Vocês estão preocupados em bajular o presidente e não dizer a verdade para ele? Eu vou tentar dar uma ajudada para a bancada sobre quais seriam os feedback negativos. Primeiro, mentira. Se o diabo é o pai da mentira, Lula é o herdeiro legítimo desta herança. Lula chamar outros mentirosos é que nem o batedor de carteira que sai correndo gritando pega ladrão. Mentiroso quanto mais. Faz isso o tempo inteiro. O segundo feedback negativo é a Janja. Eu gostaria de dizer que toda vez que a Janja... Uma pausa aqui, pessoal. É incrível. Existem alguns vídeos na internet do próprio Lula falando isso. Que é preciso mentir, é preciso mascarar números, inventar números para as pessoas acreditarem nele. Se ele falar a verdade, ele está ferrado. Então ele mesmo disse isso várias vezes. É preciso mascarar os números para poder alcançar a popularidade, alcançar a atenção das pessoas. Então isso. E viviam acusando o Bolsonaro de mentiroso, de fake news, sendo que isso é o que esse governo mais faz. Mentira, mentir descaradamente, espalhar fake news. Isso é a base desse governo, né? E atacam os outros. É a história do macaco, né, que enrola o rabo, senta em cima e fica rindo do rabo dos outros, né? A historinha do macaco. Parece que o presidente perde popularidade. Uma primeira-dama que fala problema, cidadãos e faraona, esbanja dinheiro público e aparece em vídeo às 6 horas da manhã, acordou o coitado cinegrafista para fazer ela, fazendo uma caminhada mequetrefe, chamando pro carnaval, ouvindo Margarete Menezes, quando o cidadão comum não consegue comprar laranja no supermercado, era rir na cara do brasileiro. Outro ponto, esse governo. A senhora primeira-dama se acha uma deusa, né? Veio lá aliás, foi daqui, que eu estou no Paraná, né? Foi daqui, visitava ele na cadeia, visitas íntimas na cadeia, e hoje se acha a rainha da cocada preta. Mas só faz esbanjar dinheiro e falar asneira para os outros. Sugiro que o presidente peça para a primeira-dama ser um pouquinho mais discreta. O terceiro feedback negativo é um pouquinho mais tranquilo, que esse papinho assim de tudo de bom que acontece é mérito meu, tudo de ruim que acontece é culpa de vocês, de preferência Bolsonaro, isso aí o cara tem que ser um imbecil para acreditar. Esse troço de culpar terceiros de tudo que é ruim que acontece nesse governo, e vamos combinar, todo dia acontece alguma coisa, já não cola mais. Falando em Bolsonaro, o presidente Lula poderia parar de pensar no Bolsonaro, porque ele acorda pensando no Bolsonaro, ele vai dormir pensando no Bolsonaro, ele come pensando no Bolsonaro. Isso já está começando a pegar mal. Eu sei que o Lula tem alguma inveja do presidente Bolsonaro, que consegue sair na rua, atrair milhões de pessoas, coisa que ele não consegue fazer. O que eu presumo, que também eu acho que o presidente tem que entender, é que chamar metade da população, 100 milhões de brasileiros, de nazistas e fascistas, também não melhora a popularidade. Os 39 ministros ruins também é um problema, que deve ser resolvido. O ministério do Lula é uma espécie de Champions League da ruindade. Se eu fizer um concurso, é difícil saber quem é o pior. Agora vai ter uma reforma ministerial, vamos ver se melhora. Pelo menos parece que a ministra pior de todas ali, não é pior, é difícil, né? Mas das piores, a Lisa Trindade parece que vai ser trocada por alguém competente, coisa que ela absolutamente não é. O outro feedback negativo é essa megalomania de que Lula
É um líder mundial. Lula não é respeitado em nenhum lugar. Lula é absolutamente irrelevante. A diferença entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro é que o presidente Bolsonaro nunca disse que era líder. Ele nunca trouxe para si uma liderança que ele jamais teve. E nunca mentiu para a população dizendo que ele era líder mundial. Diferente do presidente Lula, que faz isso todo dia e não o é. Xi Jinping é boa. O que é uma coisa interessante. Outro feedback negativo é o presidente Lula parar de falar de democracia. Porque se eu trago Xi Jinping, Ahmadinejad, Bashar al-Assad, Daniel Ortega, era fã do Chaves, trago Nicolás Maduro e falo em democracia, esses são minha turma de amigos, só tem facínora. E ainda a deputada vem me dizer que Lula trouxe Xi Jinping aqui. Ah, eu tô te falando que é uma realidade paralela. O presidente Lula fez uma entrevista coletiva, ele falou uns 5 minutos, ele falou 20 vezes a palavra democracia. A palavra democracia na boca do presidente Lula é vazia. Ela não tem sentido nenhum. Ele nem sabe o que significa a palavra. Eu não ia falar da crueldade dos reféns de 8 de janeiro. Também existem vários vídeos, eu mesmo postei no canal 2 vídeos do próprio Lula falando, afirmando com todas as letras que ele é comunista e ele gosta de ser comunista. Comunismo não tem nada a ver com democracia. Fiquem espertos, adoradores de Beelzebub, com esse papinho de democracia. Ele jamais pregou, jamais agiu como um democrata, né? Ele é comunista. E o grupo de amizades dele é comunista. Todos são comunistas. Ele financia comunismo em Cuba, na Rússia e por aí afora. Esse cara é comunista. Então não venham com o papinho defensores dele, de que está defendendo a democracia. Papo furado. Jamais defendeu a democracia. Democracia nesse governo não existe. Estamos vivendo uma exceção. Tá? Estamos vivendo uma exceção. O comunismo está tomando conta, as bocas estão sendo caladas, pessoas sendo presas por apenas dizer o que pensam, por apenas expor a verdade. E tem adoradores aí que aplaudem isso, né? Concordam com isso. Acordem, a sua vez vai chegar. E aí vocês vão chorar. Não vem falar da esquerda que fica louvando o filme Ainda Estou Aqui, Esperando a Picanha, com a Fernanda Torres, conta a história do pai do Marcelo Rubens Paiva, que foi assassinado na ditadura, o que é uma crueldade, o que está errado e que tem que ser punidos culpados, ao mesmo tempo que premia e aplaude a tortura que está sendo feita hoje aos reféns do 8 de janeiro, donas de casas, professoras, senhoras de idade, vovós, mães que estão presas única e exclusivamente para manter uma narrativa política de golpe. Esse assunto nunca vai passar em branco aqui. Voltando para a economia, picanha virou homenagem. Já entendemos de maneira clara. O brasileiro médio não consegue comprar laranja, que é a fruta mais barata que você pode comprar no supermercado. Passagem aérea, que o Lula falou que pobre ia voltar de avião, nem 1% mais rico está conseguindo comprar. Se a inflação continuar no rumo que está, no ritmo que está, a próxima moeda que o Banco Central lançar, eu recomendo que ponha na moeda o javali. Já valia alguma coisa, hoje já não vale mais nada, depois da inflação causada por este governo que está pouco se lixando para a inflação, para o endividamento público, para o preço do dólar. Pobre não come dólar. Essa é a fala deles. Então, caros colegas da bancada, estou ajudando o presidente Lula. Talvez nesse caso a popularidade dele, que está em 39%, que eu já acho exagerado, pare de cair. A nossa meta é dobrar a meta, chegar a 13%, que era a popularidade do Dilma pré-impeachment. Enquanto isso, talvez se o Lula puder seguir um pouquinho isso aqui, talvez a popularidade dele aumente um pouco. Não acredito muito, porque o governo é bem ruinzinho. O governo é muito ruinzinho. Tem que fazer muita pirotecnia para conseguir vender esse troço como alguma coisa bonita. Não existe no mundo trabalho mais difícil que ser parlamentar da bancada do Partido dos Trabalhadores. Os senhores deveriam ganhar um adicional
por ter que subir aqui e defender esse governo, hein? Esse governo vai destruir o país. Destruiu em 2014 e vai destruir se continuar desse jeito. Então, eu confesso mesmo que eu admiro a coragem do Partido Trabalhador subir aqui para defender o governo Lula. Já que o presidente... Isso aí, pessoal. Quem defende esse governo, essa turma que lá está, acorda enquanto é tempo. Acorda enquanto é tempo. A Venezuela começou dessa forma. Tá? Calando pessoas, exilando pessoas, perseguindo pessoas por terem opinião diferente. Nós estamos exatamente no mesmo caminho. Falava-se, governo do ódio, governo do amor. O governo do amor venceu. Aonde que o amor venceu, gente? Aonde? Só se for num mundo, como ele falou, num mundo paralelo. Aonde que o amor está vencendo? É só perseguição, é só ódio. Eu nunca vi nenhuma pessoa, nenhum candidato da esquerda ser assassinado ou ser perseguido. Agora, da direita eu já vi vários. Ser assassinado, tentativa de assassinato e perseguição política. Cadê o governo do amor? Quem é o governo do amor? Pensem bem.